Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Nesta semana estamos estudando sabedoria para uma vida justa. O conceito de sabedoria na Bíblia está ligado intimamente com os mandamentos de Deus. Questões, por exemplo, ligadas à nossa salvação, às nossas origens como a criação, a lei, como já foi dito, que são os princípios do caráter de Deus para a nossa vida diária. Ou seja, como diz Provérbios 1, verso 7, o temor do Senhor Jeová é o princípio do saber. Também lá em Provérbios 9, verso 10, o fundamento da sabedoria bíblica é o temor do Senhor Jeová. Ou seja, aqueles que conhecem as Escrituras Sagradas, procuram estudá-las e praticá-las. O conhecimento, a sabedoria é o conhecimento prático. Não adianta conhecer se você não pratica na sua vida diária para ter uma vida madura espiritualmente, uma vida piedosa no lar, na vizinhança e no local de trabalho. Muitas pessoas, por exemplo, elas sofrem, falando da sabedoria de modo geral. Elas sofrem, elas perdem oportunidades, muitas vezes elas passam apertos, porque lhe faltou não apenas oportunidade, mas também conhecimento, alguém que o conduzisse, o aconselhasse durante a vida. E isso nunca é tarde para conhecer, para se aprender. Porém, as pessoas rejeitam. E muitas vezes, tanto na sabedoria do mundo, como se ganhar dinheiro, por exemplo, como na sabedoria de fato bíblica. As pessoas sem sabedoria terminam sendo tentadas a achar que o caminho dos ímpios é mais desejável que o caminho dos justos. E isso se dá pelo fato de não conhecer a palavra de Deus, ou não buscar conhecer a palavra de Deus, porque não conhece, por exemplo, o fim dos salvos, que não é o fim, mas é o início para uma nova vida eterna com Jesus Cristo, e o fim dos ímpios. Quando tivermos prazer em nos debruçar na palavra de Deus, aí a palavra de Deus será nosso deleite, e iremos, por amor, obedecê-lo, e nos alimentar da palavra, continuando assim, firmes em Jesus Cristo. O Salmo 1, verso 1 e 2 é dito: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor Jeová, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele faz da palavra de Deus o seu prazer, o seu deleite. Inclusive, também na palavra de Deus, temos recomendações para termos uma vida financeira de modo adequado. Uma vida com simplicidade, sem extravagância, para assim podermos ser fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, e ainda poder contribuir com a obra do Evangelho, que envolve também a ajuda ao mais necessitado. Obviamente que todos nós passamos por crises, ou a maioria de nós passamos por crises financeiras que muitas vezes não é nossa culpa, A perda de um emprego, alguém que caiu numa doença, enfim, várias circunstâncias. Porém, em se tratando do tema, nós vemos aqui que sabedoria e felicidade são conceitos de uma experiência real. Elas podem andar juntas, como lemos agora o Salmo 1, verso 1 e 2. Elas são encontradas no relacionamento com Deus, que consiste exatamente em louvá-lo, reverenciá-lo e confiar nele, encontrar força nele. O Salmo 25, verso 14, como ensina a lição, o Salmo 25, verso 14 diz, O Senhor Jeová confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia! Uma das promessas benditas, que Deus quer que nós a contemplemos continuamente, e nisso vem aquele Provérbios que diz que sem profecia o povo se corrompe. Uma dessas maravilhosas promessas que Deus quer que nós contemplemos é a seguinte: o Filho de Deus, deixando o trono do seu Pai,
tendo a sua natureza divina revestida com a natureza humana, para resgatar o ser humano do poder de Satanás. O triunfo de Jesus em nosso favor, abrindo para o homem a porta do céu e revelando aos olhos humanos o lugar onde a divindade revela a sua glória. A raça pecadora tirada do abismo de ruína em que o pecado a lançou novamente colocada em ligação com Deus infinito, tendo, pela fé em nosso Redentor, passado pelo teste divino, sendo revestida da justiça de Cristo e exaltada ao seu trono. Aleluia! Que maravilhosa cena, né? Jesus voltando em glória e majestade para nos resgatar. E em Apocalipse 22, verso 4, um texto que eu gosto muito de ver, está escrito, né? Antes eu quero ler Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E aí Apocalipse 22, verso 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Aleluia. Aí eu pergunto: o que nesta terra pode encher meus olhos a ponto de me esquecer de meu Salvador e abandonar os seus caminhos para andar com o caminho dos ímpios, sentar na roda dos escarnecedores? O que eu vou trocar por esta cena? Contemplar a face de Deus, herdar o reino da sua glória. Nada pode nos afastar e permanecermos firmes com Jesus Cristo e herdar o seu reino de glória. É loucura, é insanidade aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus voltar atrás. Isso não é uma crítica, isso não é um insulto àqueles que hoje, por exemplo, podem estar ouvindo esse áudio e estar afastado, mas é para que você analise, reflita o que é neste mundo que está te oferecendo, que pode fazer com que você perca o reino da glória de Deus. Que Deus seja louvado. Estou postando também o segundo dia dos 10 dias de oração, se você ainda não viu, que você possa vê-lo. Tá aí o vídeo, é só clicar nele e você já vai para o segundo tema do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, em nome de Jesus, e que você tenha um ótimo dia, da preparação, em nome de Jesus. Amém.